Pensem só num evento que não só rachou uma religião ao meio, mas, sabe, redesenhou o mapa da Europa inteira. E mais, que basicamente deu o pontapé inicial para o mundo que a gente conhece hoje. Pois é, esse evento foi a Reforma. A gente vai mergulhar em como uma crise de fé virou uma revolução que, olha, acabou com um consenso de 1000 anos. E os ecos disso a gente sente até hoje. Para a gente entender a reforma, a gente tem que dar um passo para trás. Imagina um mundo onde a ansiedade era, assim, a regra do jogo. A vida, na famosa frase do filósofo Thomas Hobbes, era detestável, brutal e curta. E num cenário desses de pura incerteza, a única coisa que realmente importava era uma só: salvar a própria alma. Agora, a pergunta de $1 milhão é: e se a única instituição que prometia essa salvação estivesse ela mesma em uma crise profunda? Então, vamos lá. Pensa na Europa dessa época como um verdadeiro barril de pólvora. Tava tudo ali, pronta para explodir. Era uma mistura de desastres, mudanças sociais gigantescas e, para completar, uma crise de valores que abalava tudo. O cenário perfeito para uma explosão, né? Era o que a gente chama de tempestade perfeita mesmo. De um lado, você tinha a peste negra, a morte era uma coisa do dia a dia, sabe? E isso gerava um medo absurdo do que vinha depois. Do outro lado, a igreja, que deveria ser o porto seguro de todo mundo, era vista como corrupta, distante. Agora, junta isso com cidades crescendo a todo vapor e uma invenção que mudou tudo, a prensa tipográfica. Pronto, a receita da revolução estava completa. E bem no olho desse furacão de ansiedade religiosa tinha uma ideia: o purgatório. Esse conceito de um lugar, uma espécie de estação de purificação de almas depois da morte, era apavorante. Claro, tinha um lado de esperança, mas, na prática, isso deu para a igreja uma ferramenta de controle imensa. Controle sobre o destino eterno das pessoas e, vamos ser sinceros, sobre o bolso delas também. E é aqui que a coisa fica complicada. A salvação, gente, virou quase um negócio. Os historiadores até chamam isso de matemática da salvação. A fé parecia ter ficado em segundo plano. O que importava era acumular créditos espirituais, boas obras, missas pagas e o campeão de todos, as indulgências. Tudo isso para zerar a sua conta de pecados no grande livro Caixa de Deus. Bom, essa mentalidade toda comercial, claro, gerou uma revolta enorme, um sentimento anticlerical muito forte. A percepção geral era que o pessoal lá no topo da igreja estava mais preocupado com poder e grana do que em guiar as pessoas. Para se ter uma ideia, a corte papal em Avignon foi chamada pelo poeta Petrarca de o esgoto do mundo. Pesada, né? E figuras como o Papa Júlio II, o Papa Guerreiro, viraram piada nas mãos de humanistas como Erasmo, que até escreveu uma sátira imaginando ele sendo barrado na porta do céu. E aí, nesse barril de pólvora, que era a Europa, alguém acendeu um fósforo. E essa faísca veio de um monge agostiniano, um cara chamado Martinho Lutero. E olha que curioso, ele não queria começar uma revolução, não. Ele era só um homem apavorado com uma única coisa: a salvação da sua própria alma. A grande virada de chave de Lutero foi teológica, mas foi radical. Pensa assim, a igreja ensinava que a salvação era uma conta de somar, fé mais boas obras. Mas o Lutero, mergulhado nos textos sagrados, chegou a uma conclusão totalmente diferente. Para ele, a salvação era um presente de Deus, que a gente aceita somente pela fé. Ponto. Isso virava o jogo completamente. As boas obras, elas não eram a causa da salvação, mas sim uma consequência natural dela. E essa convicção colocou ele em rota de colisão direta com a prática mais polêmica da época, a venda de indulgências. A igreja dizia que tinha uma espécie de tesouro de méritos e que podia vender uns certificados que, supostamente, diminuíam o tempo de alguém no purgatório. Para Lutero, isso era um absurdo, um abuso monstruoso. Era transformar o arrependimento sincero numa mera transação financeira. Foi aí que, em 1517, Lutero foi lá e pregou as famosas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. A ideia dele era só começar um debate acadêmico, coisa de professor. Mas o negócio foi muito além da teologia. Na tese 43, por exemplo, a crítica é moral, é direta. Ele diz que ajudar os pobres é uma ação muito melhor do que comprar indulgências. Isso, gente, era um ataque frontal ao modelo de negócio da igreja. Só que aquele debate acadêmico, bom, ele nunca aconteceu. Ao invés disso, a faísca do Lutero começou um incêndio que se alastrou pela Europa inteira e que muito rápido saiu do controle de qualquer pessoa, inclusive dele. E o que jogou gasolina nesse fogo? A prensa tipográfica. As ideias do Lutero, traduzidas para o alemão comum, a língua do povo,
foram impressas em milhares e milhares de panfletos baratinhos. Foi, na verdade, a primeira grande revolução de mídia de massa da história. Em questão de semanas, as teses dele estavam sendo lidas na Alemanha inteira. Em poucos meses, na Europa toda. Impressionante. E a partir daí, as coisas escalaram numa velocidade alucinante. Em 1521, na famosa Dieta de Worms, Lutero bateu o pé, não voltou atrás em nada na frente do Sacro Imperador Romano e, com isso, virou um fora da lei. As ideias dele sobre liberdade cristã acabaram inspirando, para o horror do próprio Lutero, a gigantesca Guerra dos Camponeses. E aí, em 1529, alguns príncipes alemães protestaram a favor dele contra o imperador, e foi daí que veio o nome do movimento, protestantismo. Mas aí vem a grande ironia da história. Quando Lutero questionou a autoridade única do Papa, ele, sem querer, abriu a porteira para infinitas interpretações. A reforma rapidinho se quebrou em 1000 pedaços. Apareceram os radicais, como Thomas Manther, que pregava uma revolução social. Surgiram os anabatistas, querendo separar a igreja e Estado. E, claro, outros grandes teólogos, como Zwinglio e Calvino, cada um com a sua própria versão. A coisa ficou tão dividida que o próprio Lutero e o Zwinglio romperam porque não conseguiam concordar sobre o significado da Eucaristia. O movimento virou uma grande árvore com muitos galhos. Enquanto tudo isso acontecia, a Igreja Católica, que no começo ficou meio paralisada, finalmente reagiu. E reagiu com força. Lançou um contra-ataque poderoso em várias frentes. Esse movimento todo ficou conhecido como a Contra-Reforma. E para lutar contra o avanço do protestantismo, a Igreja usou um verdadeiro arsenal. A Inquisição Romana foi reestruturada para caçar hereges com muito mais eficiência. Criaram um índex, uma lista de livros proibidos, para tentar barrar a circulação de ideias perigosas. E surgiu uma nova ordem religiosa superdisciplinada, a Companhia de Jesus, os jesuítas. Eles se tornaram os soldados de Deus, a tropa de elite intelectual e missionária da Igreja. Mas o coração mesmo da resposta católica foi o Concílio de Trento. E ali a estratégia foi dupla. De um lado, nenhuma concessão na teologia. Doutrinas católicas, autoridade do Papa, tudo isso foi reafirmado com toda a força. Mas, do outro lado, o concílio agiu quase como um cirurgião, atacando a corrupção que tinha dado origem a tudo, acabando com os abusos mais gritantes das indulgências e passando a exigir muito mais disciplina e estudo do clero. O resultado de toda essa divisão, infelizmente, foi um século de guerras religiosas terrivelmente brutais. Esse número aí na tela, mais de 3.000, é uma estimativa de quantas pessoas morreram só em Paris em apenas alguns dias no famoso massacre da noite de São Bartolomeu em 1572. É um lembrete assustador de que, para a imensa maioria das pessoas, isso não era só uma briga de teólogos. Era uma questão literal de vida ou morte. Lá na Alemanha, o centro do furacão, as guerras terminaram num empate técnico. A Paz de Augsburgo não trouxe liberdade religiosa para todo mundo, não. Ela estabeleceu um princípio político bem pragmático, cuius regio eus religio, ou seja, de quem é a região, dele é a religião. Em outras palavras, o príncipe de um lugar decidia a religião de todo mundo que morava ali. Com isso, aquele sonho de uma Europa unida sobre uma única fé acabou. Oficialmente, o que surgiu no lugar foi um mosaico de estados católicos e protestantes. Mas não pensem que o impacto da reforma parou no século XVI, de jeito nenhum. As ondas de choque continuaram se espalhando por séculos e transformaram profundamente a política, a cultura e o jeito que o próprio mundo ocidental se enxerga até hoje. E os legados que a reforma deixou são enormes e muitas vezes bem contraditórios. Olha só. A identidade das pessoas ficou totalmente ligada à sua religião. O poder saiu das mãos da igreja e foi para as mãos dos reis, fortalecendo os estados nacionais. Como todo mundo precisava ler a Bíblia, a alfabetização deu um salto. Para as mulheres, a coisa foi ambígua. O casamento foi supervalorizado, mas a chance de ter uma carreira intelectual num convento sumiu. E talvez a maior ironia de todas. A tolerância religiosa que a gente preza tanto hoje não nasceu de uma grande ideia, não. Ela nasceu do puro cansaço, da exaustão, depois de um século de matança. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Hoje em dia, a gente tem a mania de explicar tudo pela economia, pela política, mas a reforma é um lembrete muito poderoso de que as convicções mais profundas das pessoas, aquilo que elas acreditam sobre o sentido da vida, sobre o sagrado, essa força pode mover montanhas. Pode levar a gente a construir coisas incríveis e a destruir mundos inteiros.
É uma força que moldou completamente o nosso passado e que, quem sabe, a gente ainda subestima demais no nosso presente.